Bom dia, pessoal, tudo bem? Grande abraço. Espero que todos estejam bem aí, com saúde. Vamos iniciar a nossa aula hoje, né? O tema é trabalho informal e formal no Brasil, né? Informalidade no Brasil. Então, a geração do trabalho formal no Brasil, ela se deu com a legalização das leis, especialmente na década de 30, governo Getúlio Vargas, né? Criação da CLT, consolidação das leis trabalhistas e outros direitos adquiridos nesse momento, né? E aí nós vamos ver que de lá para cá houve uma geração muito grande de trabalho informal no Brasil. Ou seja, a característica dos processos de transformação que o trabalho vem sofrendo ao longo dos anos, essas características, essas transformações acontecem devido ao processo de globalização, né? Novos empregos, novas conexões, novas interatividades, uma praticidade muito maior, né, nessas relações de trabalho. Então, com isso, os trabalhos informais possuem características específicas e aumentaram durante essas últimas décadas, né? Por exemplo, como a falta de carteira assinada, direitos de trabalhistas previstos em lei, auxílio de segurança social, como auxílio de maternidade, auxílio doença, entre outros. Dessa forma, trata-se aquela atividade laboral que não é regulamentada pelo Estado, né? Então, o trabalho informal, ele não é um trabalho regulamentado pelo Estado. Por quê? Porque não há ali a taxação de impostos, não há ali o gerenciamento das questões de direitos esses que eu acabei de citar para vocês, né? Então, quando você está trabalhando na informalidade, você tem aí uma insegurança diante das relações com o Estado, com a lei, né? Quais seriam as causas apontadas para o trabalho informal, né? As causas seriam as seguintes. A nossa sociedade presente hoje, principalmente nos países emergentes, no caso Brasil, ainda antes de vermos algumas das suas causas, é necessário entendermos de forma breve as diferenças, né, entre desemprego estrutural e desemprego conjuntural, certo? Então nós vemos aí, o desemprego estrutural é aquele que ocorre com a adoção de novas tecnologias em alguma etapa do processo. Seria aí essa questão do comércio virtual, um exemplo, né? As vendas virtuais aí, trabalho em casa, então você não tem aí um vínculo jurídico, um vínculo legal aí com a empresa. Você trabalha para você, vive do que você produz, né? Já o desemprego conjuntural ocorre quando há uma crise econômica no país. E aí há o excesso de desemprego. Diante do excesso de desemprego, muitos vão procurar uma solução alternativa. E aí nós vemos no Brasil a imensa quantidade aí de ambulantes, né, nas ruas, tentando aí tirar o seu sustento, a sua sobrevivência dessa comercialização, entre aspas, ilegal, né? Fora da normalidade, fora da ordem, né, normal das coisas, né? Porque a ordem normal seria não ser necessário aos indivíduos, os trabalhadores, buscar a sua sobrevivência nessas circunstâncias que são, né, circunstâncias de informalidade e também desumanas de condições de trabalho, sem nenhum tipo de segurança, sem nenhum tipo de estabilidade, sem nenhum tipo de renda estabelecida, sem nada, né? Vivendo aí basicamente da providência, né, de cada dia, certo? Muito bem. Então aqui agora, o que eu tenho para falar para vocês seria falar um pouquinho das vantagens e desvantagens do trabalho informal.
Dentre as vantagens do trabalho informal, nós podemos citar aí a geração de renda, quase que imediata, né? Oriunda das possíveis vendas, rotatividade nas funções, aumentando-se o leque de opções de trabalho, né? O indivíduo não tem ali o patrão, não tem ali a fiscalização do patrão, ele trabalha para ele mesmo, ele acaba se tornando um empreendedor, né? E muitas vezes isso dá tão certo que logo ele registra sua função, seu negócio e se torna um empresário, se transforma num microempresário, um investidor, né? Perdão. Essa atividade ela tem aí algumas características interessantes, como a flexibilidade de horários, né? E outras coisas. As desvantagens, né, por outro lado, que nós vemos no trabalho informal, são a questão da ausência de carteira, segurança, né, de trabalho, de férias remuneradas, auxílios, imprevistos, contribuição previdenciária, o que prejudica para a longo prazo uma futura aposentadoria, né? Não ter renda fixa, tal, e outras coisas nesse sentido. Constante preocupação com o andamento, né, da economia, por não estarem segurados nas leis trabalhistas, entre outros. Então nós vemos aí que as consequências negativas, elas vão se dar na questão legal jurídica. Por exemplo, um trabalhador informal está ali trabalhando, numa esquina, sofre um acidente, né? Possível acontecer com qualquer um. Ele não tem nenhum tipo de proteção financeira, legal, nenhuma, né? E aí vem aquela situação de que, de uma forma ou de outra, ele vai tentar se apoiar na administração pública, né? Buscar aí ajuda, assistência social, aos municípios onde ele vive, pedir doações e outras coisas mais. O que se fosse o caso, ele não estivesse na informalidade, estivesse dentro de um trabalho legal, formal, ele teria aí seria assistido, né, pelos auxílios aí, auxílios doença, auxílio acidente, né, e pelo INSS, que ele estaria contribuindo com a Previdência. Então, assim, de uma forma geral, nós podemos dizer que a informalidade, ela traz não só uma insegurança, mas traz riscos futuros, né? Então a informalidade, ela deveria ser, de um ponto de vista, e agora eu falo como professor, como estudante, né? Passageira, temporária. Mas nós temos percebido que no nosso país, em inúmeros momentos, ela deixou de ser temporária e ela está se tornando definitiva, né? Pelo grande número de informais que a gente tem aí nas ruas, nos sinaleiros, né? Nas feiras e outros segmentos, ok? Fica aí o meu abraço a vocês, uma boa aula, fiquem com Deus. Espero que eu tenha contribuído para o conhecimento de vocês aí no estudo do texto, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição aí nos nossos meios de comunicação.